abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse o texto que está lá em Gálatas, a carta aos Gálatas, no capítulo 6 e versículo 6 e o 10. Eu sinto, irmãos, que profeticamente Deus está nos convocando para viver um tempo diferente, e tem se falado muito de honra nesta casa. A gente tem recebido muitas instruções da parte de Deus e do seu Espírito, para que a gente caminhe nessa medida de fé, onde a gente possa compreender a honra. E eu sinto que Deus está nos chamando para evoluir nesse caminho. Quando eu digo que Deus está nos chamando para evoluir, significa que você e eu vamos ser chamados por Deus, pela orientação de sua palavra, para que você cresça, porque a evolução, ela é quando Deus te chama para crescer sem dor. Então, toda vez que você recebe a instrução da parte de Deus, você cresce junto com Ele, e você não precisa sentir dor, porque você foi obediente ao que você ouviu. Agora, quando é um tempo de evolução e você não atende essa palavra, você vai ficar estagnado. Então, na sua estagnação e na minha, nós não vamos evoluir no tempo em que Deus está nos chamando. Então, mais tarde, nós vamos precisar passar por uma revolução. A revolução é quando você foi chamado para evoluir, não ouviu e não obedeceu, ficou parado, e agora você vai ter que revolucionar um tempo em que você perdeu. E toda revolução, ela é passiva de dor, de muito tormento. Você pega na história que toda parte dos revolucionários tacaram fogo, tiveram que gritar, tiveram que brigar. Então, todas as vezes que esse altar liberar uma palavra de instrução para a sua vida, você estará sendo chamado por Deus para você evoluir. E se você obedecer a evolução desse chamado, você vai crescer no tempo certo. Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 6 e versículo 6 também. A minha versão, ela é um pouco diferente. Eu vou ficar com a versão aqui da tela. Todos podemos acompanhar? O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Eu hoje estou responsável pela instrução da palavra. E a palavra diz que é para você repartir os seus bens, as coisas boas ou os recursos com quem o instrui. Mas isso não é necessário fazer com quem está instruindo, porque não sou eu quem faço o culto. Eu faço parte de um corpo. Então quem dá as instruções é o Espírito, e essa instrução, ela sai do altar, não é isso? Então a palavra que nós estamos lendo agora, está dizendo que é para a gente compartilhar os nossos recursos, os nossos bens, com aqueles que o instruem. Versículo 7, Gálatas 6 e 7. Não se deixe enganar, Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A instrução de Gálatas 6, que Paulo está trazendo, é para que a gente venha estar honrando o lugar de onde sai uma instrução, para que possamos ser guiados. E no versículo 7, vai dizer que Deus, Ele não se zomba, Ele não deixa se enganar. Por quê? Porque Deus é o criador desse princípio. Quando Ele diz, reparta os seus bens com o altar, Ele está dizendo o seguinte: a fonte que está liberando o alimento, nós devemos honrar. O princípio de Deus sempre foi estabelecer a honra da fonte que está gerando o alimento. Lembra no 5º mandamento, quando Deus fala, honra teu pai e tua mãe? Por que que Ele nos dá como mandamento a honra de quem foi a fonte de nossa vida?
Então é um princípio de Deus a gente honrar a fonte de onde está gerando o alimento que nós estamos colhendo. Espiritualmente, nós precisamos ficar de pé. E hoje eu reconheço que este altar é a casa onde distribui o alimento para eu ficar de pé espiritualmente. Então, se o princípio de Deus é honrar a fonte de onde me alimenta, hoje eu reconheço esse altar como uma fonte de onde me instrui, para que a minha vida espiritual esteja de pé. Ministrado por Deus nesse versículo 10, que em todo tempo, se a gente tiver a oportunidade, agradeço ao Senhor, e eu fui tocado por Deus. A pessoa que vende esse fone deixou na minha mesa. Eu falei assim: meu Deus, tem alguém precisando de um fone. E quando foi sexta-feira, eu estava refletindo sobre Gálatas 6, e uma pessoa mandou um WhatsApp para mim. Ela vende esses produtos. Ela falou assim: Bruno, vou deixar com você aí, eu não sei porquê. Eu falei: tá bom, amém, irmãs. Me diz o valor que eu repasso para a senhora. Eu já tenho fone. E não é uma oferta, é uma repartição, porque a oferta, ela tem que gerar sacrifício. A Bíblia nos ensina que quando você não tem, oferta para Deus, porque vai gerar um sacrifício. Mas quando você tem e está sobrando, reparta com o seu irmão, porque Deus não quer algo que nos faça, que não gere sacrifício. Então, ofertar algo que não nos traz sacrifício não é para Deus, é para o nosso irmão, porque nós vamos compartilhar. Porque a oferta, Deus, Ele não come oferta, Deus, Ele cheira a oferta, porque a oferta, ela exala o cheiro. E qual é o cheiro? É quando está gerando sacrifício em você e em mim. E quando é que a gente sente que está chegando o momento da gente ofertar? É quando o fogo, ele aquece a comida, ele vai gerar o cheiro, não é isso? Da comida. Você bota um arroz na panela e fecha ela. Enquanto aquele arroz não for aquecido, você não sabe, através do fogo, se é arroz ou feijão, se é carne. Mas quando o fogo aquece aquela comida, vai sair o cheiro. Aí você vai saber o que é que está sendo feito. Então, muitas vezes, o cheiro de nossa oferta vai ser exalado por Deus, para que as provações vai gerar esse fogo em nossa vida, para nós estarmos ofertando ao Senhor. Às vezes a gente diz assim: nossa, eu estou tão apertado, se eu der, vai me fazer falta. Talvez seja esse exato momento que seja o sacrifício que esteja sendo gerado, para nós estarmos ofertando a Deus. Amém?